Olá, amigos. Meu nome é Elizabeth Bastos. Sou voluntária do Grupo Espírita Razinho, uma casa da Aliança Espírita Evangélica, aqui na Bela Vista, em São Paulo, capital. Desde o início da pandemia, os preletores estão deixando as preleções gravadas para que possam ser ouvidas nos momentos mais oportunos de cada uma das pessoas. E é nesse sentido, então, que nós hoje vamos conversar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, os caracteres da perfeição e o item O Homem de Bem, onde traz exemplos dessa perfeição a atingir. Antes de nós começarmos, vamos pedir proteção. Pedimos a nosso anjo de guarda que esteja conosco nesse dia, que possa nos auxiliar, nos amparar. Pedimos também a companhia amorosa de todas as equipes espirituais que trabalham pela divulgação do Evangelho, que possamos nesse dia de hoje alcançar todos os corações. E assim vamos elevando a Jesus o pedido: Senhor, aqui estamos. Vamos fazer o Evangelho nesta manhã. Vamos pedindo a tua ajuda, a tua luz, a tua proteção. E assim nós nos damos um abraço bem fraterno, dizendo: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória. E assim nós vamos começar nossa conversa hoje sobre o capítulo 17. O capítulo do Evangelho chama-se Sede Perfeitos e vamos falar sobre os caracteres da perfeição. Jesus então disse: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque se não amais senão aqueles que te amam, que vantagem você faz? Então, para Jesus, as 3 perguntas: amai os vossos inimigos. Nós amamos nossos inimigos? Fazer o bem a quem vos tem ódio. Nós fazemos o bem a quem nos tem ódio? E orar pelos que nos perseguem e caluniam. São 3 desafios em que a perfeição, segundo Jesus, depende de nós treinarmos essas 3 possibilidades. Mas a perfeição a que nós podemos chegar não será a perfeição de Jesus, nem a perfeição de Deus. Será a perfeição relativa que nós, nesses momentos ainda de reencarnação, que o nosso espírito já possa ter evoluído alguma coisa e que possa evoluir mais quando nós, de coração, nos colocarmos no caminho da busca pela perfeição. Mas a perfeição não será a perfeição integral, será aquela que nós somos capazes de fazer, de entregar. Mas qualquer esforço nosso no sentido de alcançar a perfeição já vai fazendo com que o nosso espírito se eleve mais, com que tenhamos uma compreensão melhor. Ainda dentro deste mesmo capítulo, tem o trecho chamado O Homem de Bem. É uma das coisas mais lindas do Evangelho, o Homem de Bem. O Homem de Bem são exemplos que o autor coloca para nós de coisas que um homem de bem deve ter. Não só aquelas 3 a que Jesus se referiu, mas a perfeição relativa que nós já conseguimos alcançar, que seria praticar a lei. O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade. Se ele se interroga sobre o que fez, se fez bem,
ele se pergunta: eu não violei essa lei? Será que eu deixei de ser útil em alguma condição? Será que eu fiz tudo que deveria ter feito para aquela outra pessoa? Ele diz também: o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Ele sabe, nós sabemos que nada acontece sem a permissão do Pai e por isso submetemos sempre à sua vontade, à do Pai. O homem de bem tem fé no futuro, porque por isso ele então coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem que tem o amor e a caridade no coração paga o mal com o bem, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte. São sempre coisas que muitas das vezes nós não temos vontade de fazer, de buscar sair do nosso comodismo para ajudar alguém que está fraco, necessitando estar bem com um forte. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar no outro antes de pensar em si mesmo. Ao contrário, o egoísta pede e pesa o que ele vai perder se estiver fazendo alguma coisa para o outro e não para si mesmo. E a perfeição está em nós conseguirmos realmente olhar o outro primeiro antes do que nós. É bom, é benevolente, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos como irmãos. Respeita os outros com convicção sincera e não lança a dúvida sobre aqueles que não pensam como ele. A caridade é seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere o orgulho, que não recua, quer prestar alguma coisa que gere um sofrimento, uma contrariedade, quando ele poderia evitar, essa pessoa falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, ao contrário, aquele que é o homem de bem, ele vai buscar evitar os sofrimentos dos outros, as contrariedades, mesmo que ligeiras, para que ele não cause este incômodo ao outro no seu dever de amar. Ele não tem ódio nem rancor, nem vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra sequer e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Esse é um conselho que nos é dado diariamente, perdão das ofensas. Somente quando o perdão for do nosso coração, verdadeiramente, é que teremos superado aquele assunto que nos fazia ter sentimentos não conformes. Não se compraz com as fraquezas dos outros, porque ele sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra da frase do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a colocar os defeitos em evidência. Se é obrigado a isso, procura sempre colocar o bem atenuando o mal. Estuda as suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar consigo mesmo. É a reforma íntima, necessária, obrigatória e contínua. Temos que trabalhar continuamente, fazer nossos esforços para podermos dizer amanhã que trazemos alguma coisa melhor
do que trouxemos ontem. Não, o homem de bem não tenta fazer valer nem seu espírito, nem os seus talentos, às custas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que ele poderia dar a esses bens é colocar a serviço de si mesmo, somente de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram em sua dependência, ele trata bem como chefe, faz para não humilhar aqueles que estão embaixo. E quando ele é o subordinado, mais uma vez compreende que tem deveres a cumprir e os cumpre como deve. O homem de bem, enfim, respeita seus semelhantes, todos os direitos que lhe são assegurados pela lei da natureza, como desejaria que os seus direitos ou ele mesmo fossem respeitados pelos outros. E o capítulo do Evangelho traz a finalização dizendo assim: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Vejam que maravilha! Nós podemos ter algumas dessas vantagens já conquistadas por direito próprio, por sermos bons ou por estarmos tentando estar no caminho do bem. Mas, à medida em que nós nos esforçamos, sim, o esforço é aquilo que nós necessitamos ter para nos manter, para continuar no bem naquilo que já temos e para adquirir novos benefícios para nós mesmos, para nosso espírito na continuidade. É um capítulo muito bonito, eu recomendo a leitura dele integralmente, porque traz coisas muito importantes sobre a ponderação dos bens espirituais e dos bens materiais, para que possamos assim ir seguindo aquilo que Jesus espera de nós. Espera que possamos trazer dentro de nós o seu evangelho vivo, o evangelho que está em prática a cada momento. Assim, agradecidos, vamos deixando nossas vibrações de amor intensas, vibrando por toda essa humanidade que está passando momentos tão difíceis. Vamos vibrando por todos os dirigentes de todas as nações para que saibam levar a paz, pelos lugares que estão passando por fome, por falta de alimentos, que a caridade chegue até cada um, vibrando por todos os hospitais doentes, de todas as doenças, por todos os médicos, por todos os parentes que estão sofrendo, vibrando que essa fase possa passar, vibrando também pelo nosso lar, cada um de nós em seu lar, vendo Jesus visitar e trazer para nosso lar uma bênção que alcança todos os cômodos e todos os que aqui estão em nossas residências. E nesse agradecimento, vibramos ainda por nós mesmos, força, fé, confiança, para conseguirmos seguir em frente dentro dos caminhos que Jesus traçou para nós. E deixamos uma vibração em branco para que seja levada pela espiritualidade aonde houver maior necessidade. Assim, agradecendo, deixamos um forte abraço, rogando que tenham uma ótima semana. Graças a Deus.